Olá pessoal, eu sou Fernanda Rocha e hoje eu vou começar a falar sobre uma trilogia que eu adoro, que está entre os meus favoritos, que é a trilogia Divergente. Aliás, essa semana, hoje terça-feira, amanhã quarta, quinta e sexta, cada dia dessa semana eu vou falar sobre um livro dessa trilogia. Mas se você pensou assim, sim, mas se é uma trilogia, não teria que terminar na quinta? Sim, mas sexta-feira eu vou falar de um livro extra dessa trilogia que quem já conhece já com certeza imagina qual é. Então essa semana vai ser dedicada para essa trilogia que eu adoro, sim, e que muitos podem pensar assim, está um pouco, já passou, né, a época dessa trilogia. Mas livro bom não tem época. Livro que a gente gosta, livro que a gente recomenda, não tem época. Eu não sou muito do tipo de pessoa que lê o que está só bombando nas redes sociais. Para mim, qualquer livro é livro, e se eu gosto, eu vou falar mesmo que a época de, digamos, de fama da história já tenha passado. Mas livro bom não tem época e a gente gosta em qualquer momento. Bom, vamos começar então a falar do primeiro livro, Divergente, que, né, a trilogia leva esse nome mesmo. Então, o que fala essa história? A Divergente é uma distopia. A história se passa na cidade de Chicago. É uma época que o mundo foi destruído, foi dizimado, restou poucos grupos de pessoas. E Chicago ficou isolada praticamente. Tanto que ao redor da cidade há muros. Então a cidade foi cercada. E a princípio, após esses muros, depois desses muros, além deles, não há mais vida, né? Não há outros grupos de pessoas, pelo menos, né, é o que a gente, pelo menos, pensa quando começa a ler a história. E a sociedade lá foi dividida em facções. Eu vou ler, para não esquecer nenhuma, porque como não é um livro que eu li semana passada, eu posso me esquecer de algumas. Então são a abnegação, amizade, audácia, franqueza e erudição. Cada uma dessas facções, que seriam grupos, ela tem uma virtude que orienta. Então todas as pessoas dessa facção, elas são orientadas por essa virtude. As pessoas desse grupo têm essa virtude, digamos, mais forte em si. Então, um exemplo, a audácia. Uma das virtudes, a virtude que comanda a audácia é a coragem. Então, a audácia, quem faz parte da audácia, eles têm a função, é como se fossem os policiais da sociedade. Então, eles que protegem os muros, eles que fazem essa atividade que exige mais coragem mesmo, né? Risco, de repente um risco de vida, alguma atividade, algum comportamento que eles têm que se arriscar para proteger as pessoas, para proteger aquela sociedade. Então é o pessoal da audácia. A abnegação já são pessoas mais simples, eles cuidam muito de quem não tem facção, porque tem um grupo de pessoas que não tem facção. Então é mais ou menos assim. Outra característica bem forte é que cada grupo tem um tipo de roupa, um tipo de vestimenta mesmo. Eles moram em também casas específicas daquele grupo. Então a casa, a roupa, o comportamento, os valores são bem específicos de cada grupo. Mas um grupo não é inimigo do outro. Eles se unem para que a sociedade possa viver harmoniosamente. Mais ou menos assim. Então, quem está num grupo, fica naquele grupo. Você pode pensar assim, tá, mas como é que escolhe? Desculpa a parada, pessoal, mas eu achei que estava chegando gente aqui em casa. Tive a minha impressão, mas enfim, voltando. Então, eles não são inimigos. Eles, juntos, eles cuidam da sociedade, fazem aquela sociedade funcionar, né? E daí, como que a gente faz, como é que essa sociedade se organiza de forma que a pessoa nasceu, tá o jovem, tá a criança,
ele vai ficar para sempre na sociedade, no grupo em que nasceu? Como é que funciona? Não. Tem uma idade específica que acredito que é mais ou menos na adolescência. Cada jovem vai fazer um teste. Então ele vai num local específico lá dentro da cidade e ele deita numa cadeira, mas inclinada. E o cérebro dele vai ser monitorado. Ele recebe uma injeção de uma substância lá que provoca alucinações. Então ele vai entrar num outro mundo quase isso. Ele vai ter várias alucinações. Ele vai ter a sensação que ele está passando de verdade por aquilo. Então são vários tipos de situações em que ele tem que tomar decisões. Então ele se vê em perigo, ele se vê em situações extremas em que ele precisa tomar uma decisão. E conforme as decisões que ele tomar, é o resultado desse teste que vai indicar ele, vai sugerir ele que ele é de uma facção. Então termina esse teste, a pessoa ali que está monitorando o teste vai dizer assim, deu para você, sei lá, franqueza. Né? Então a pessoa, nem sempre a pessoa que faz parte, por exemplo, da franqueza, o jovem que faz parte do grupo da franqueza, vai ter o resultado do teste da franqueza. Então você pode ser um jovem, seus pais, sua família é do grupo da erudição, mas você pode ir lá fazer o teste e o seu teste sair audácia. Pode sair também, né, da mesma facção que você pertence, mas não é obrigado isso. Então o jovem vai para sua casa, tá bonitinho, e tem um grande dia da escolha. Esse é um teste. No dia da escolha, cada jovem é chamado para um lugar lá, que eu não vou entrar em detalhes porque tem que ler a história, né? Os detalhes eu vou deixar para vocês lerem a história. Então é chamado na frente de todos, sim, e o jovem tem que fazer uma ação, que eu não vou falar qual é. Ele tem que fazer alguma coisa na frente de todo mundo e que essa ação ela vai mostrar para os outros qual facção ele escolheu seguir. Mas claro, ele não vai contar para todo mundo o teste dele, não. O resultado é dele ali, ele pode compartilhar ali com a família, mas também se ele quiser ficar quieto, não. É um direito dele. Ali ele só vai dizer qual facção que ele vai seguir. Claro que as pessoas vão ver que tem como ver se ele está seguindo a facção da qual ele faz parte até o momento, por causa da roupa. Como eu falei, cada facção tem uma vestimenta bem característica. Então, por causa da vestimenta ali, né? E todo mundo sabe quem é quem. E as pessoas vão saber. Os outros vão saber se ele vai continuar na facção ali que ele nasceu ou se vai mudar. Mas então, depois que ele faz essa tarefinha aí, essa coisinha aí na frente de todo mundo, ele escolhe, termina a cerimônia. Então, cada facção tem os representantes da facção, né? Vai nessa cerimônia várias pessoas que já estão nas facções. Então eles pegam os novos que já estão nela, ou os novatos que vieram de outras. Então eles vão receber esse grupo de pessoas. E a partir daí eles vão ser, como se fossem treinados para viver realmente ali. Mesmo aqueles que já nasceram na própria facção, eles vão passar por um treinamento, eles vão ser iniciados realmente naquela facção. É como se fosse ensinado para eles o que eles vão fazer durante a vida adulta, qual vai ser o trabalho deles durante toda a vida. É mais ou menos como se fosse isso. A personagem principal, que é a Beatriz, ou Tris, ela nasceu sim numa facção e o teste dela ficou confuso. Eu não vou explicar esse confuso para não perder a graça. E o teste dela foi bem confuso, né? Digamos que ela
ela não soube muito, ela ficou um pouco perdida durante esse teste. E na verdade, ela faz parte de um outro grupo. Não os grupos existentes, mas um grupo chamado Divergente, que dá o nome ao livro. Tá? Mas se você está dizendo assim, você está dando spoiler, não é bem um spoiler, quem leu sabe, né? Porque eu não estou explicando o que é Divergente, né? Eu não estou explicando o que aconteceu no teste dela, né? Então, ela é um outro grupo chamado Divergente. E as características do Divergente vocês vão ter que ler o livro para saber. E então, nessa cerimônia, isso aí é algo que, se você vai investigar um pouquinho sobre o livro, você vai ver, ela não escolhe a facção que nasce. Ela escolhe outra facção e ela tem que recomeçar a vida dela. E ela passa por muitos testes. A facção que ela não escolhe, atenção, spoiler, então, já tô avisando aqui, ela escolhe a Audácia. E ela é tudo novo para ela. Não é bem simples, porque como o teste dela saiu confuso, não necessariamente ela tem aquela vocação para ser da Audácia. Então, é confuso. E ela passa, gente, por cada situação lá. E aí começa a desenrolar mesmo a história. Ela conhece várias pessoas, ela faz amizade com algumas e com outras não, só que tem um problema, ela não pode contar pra ninguém que ela é divergente. Porque vocês vão ter que ler o livro, tá? Então acontecem muitas coisas ao redor dela e que ela tem que esconder mais ou menos um pouco quem ela é. Vai acontecer muitos perigos, ela não vai saber em quem confiar direito. Várias pessoas chegam até ela, vão tentar se aproximar dela, mas é complicado a história. Porque, por causa dos acontecimentos ao redor, que eu tô tentando não entregar tanta história. Mas ela tem que esconder um pouco quem ela é. E ela faz um grande amigo nessa nova facção, que é o 4. O 4 já faz parte da facção. Do 4 a gente vai falar mais adiante. E claro, né, gente, toda história tem que ter um par romântico, que vai ser ela e o 4, mas não é um romance assim que olhou, grudou, beijou, agarrou, sabe? É um romance assim que é devagar. Porque é tanta coisa acontecendo na vida dela, são tantas inseguranças, tantos perigos, que o romance desenrola quase como em segundo plano, assim. Mas esse romance, assim, vai fazer parte muito na vida dela. Vai ser uma parte importante da vida dela. E no final dessa história, porque aqui fala tudo sobre os testes que ela passa, sobre os perigos, as vezes seguranças, enfim. Tem muita informação interessante durante essa parte. Mas no final, acontece um pouco uma revolução. Porque há coisas escondidas que poucas pessoas nessa sociedade estão sabendo. Há planos maquiavélicos por trás. E a maioria não sabe, muitos não acreditam. Os poucos que sabem, uns não acreditam. Então, no final, vai haver muita ação. Vai haver mortes. Sim, vai haver. E a atriz, o 4, mais um grupo de pessoas, eles vão ficar perdidos, porque a facção deles simplesmente não dá para eles ficarem mais, porque vocês vão ter que ler o livro. Então eles ficam perdidos, literalmente. E eles precisam fugir da onde eles estão. Eles vão para um lugar que eu também não vou falar onde. E assim termina a história. Esse é o primeiro livro. Tem alguns pontos, gente, que foi difícil não falar, sabe? Mas os poucos spoilers que eu dei, vocês tenham certeza não vai interferir na história, porque tem muita ação. É muito interessante. Nesse primeiro livro, eu vejo que eles focam muito na escolha, né? Eu acho que o que se destaca é a escolha de cada um. Então, puxando para o nosso mundo, que até dentro de uma distopia a gente consegue puxar para o nosso mundo alguma mensagem, eu penso assim, como as escolhas podem mudar a vida da gente.
né? Uma escolha pode mudar a sua vida. E não só a sua vida, uma escolha pode mudar a vida de várias pessoas ao redor. Porque as escolhas da gente influenciam no ambiente ao redor. Então tomara que eu não tenha me alongado muito. Então esse livro é maravilhoso, recomendo. Tenho certeza, tem muito acontecimento interessante aqui para vocês lerem. Então é isso. Logo, espero que vocês também vão lá, confiram o segundo vídeo, continuação dessa trilogia. Até mais!